Boa noite. Impossível chegar a um número exato de abortos praticados no Brasil. Há quem fale em 1 milhão, mas alguns especialistas acreditam que o número gira em torno de 100 mil. As causas da disparidade estão associadas à ilegalidade dessa prática no país. Por questões éticas, morais e religiosas, o tema chega a ser pautado em períodos eleitorais, quando se cobra dos políticos uma posição clara sobre o assunto. O aborto é consentido pela legislação brasileira em casos de estupro ou quando a mãe corre risco de vida. Já a Igreja Católica não admite em qualquer circunstância. O fato é que o tema precisa ser aprofundado. Quais os cuidados que a mãe deve tomar para evitar o aborto espontâneo? O que é o aborto cirúrgico e em quais situações ele é recomendado? Você é a favor da descriminalização do aborto? Por que a Igreja pune com a excomunhão pessoas envolvidas em qualquer ato de interrupção da gravidez? Para responder a essas e outras questões, o Opinião Pernambuco de hoje convida Olímpio Moraes, médico obstetra e diretor da maternidade da Encruzilhada, e Marta Guaraná, professora de Direito Penal e advogada. Você também pode participar do programa enviando perguntas ou a sua opinião pelo telefone 34236836, e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter, @opiniãopr. Bem, vamos começar esse nosso bate-papo. E aí eu gostaria de perguntar primeiro qual o porquê dessa disparidade de números que a gente fez referência logo na abertura do programa. É tão difícil assim mesmo contabilizar o número de abortos aqui no Brasil, doutor Olímpio? É muito difícil. Para o aborto ser, na maior parte, ilegal, dificulta muito a pesquisa sobre esse assunto. As mulheres que procuram a maternidade geralmente negam essa informação. Geralmente informam que é um aborto espontâneo, por um susto, um choque elétrico, algum outro motivo. Não é? E nós sabemos que em torno da metade das mulheres que procuram nosso serviço no Brasil, esses abortamentos são provocados. Então, a gente tem um cálculo aproximado, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de que para cada 2 ou 3 abortos, um complica. É necessário a mulher procurar a maternidade. Então, é um valor aproximado que nós temos de 200, 300 mil, multiplica por 3, aí dá em torno de 900, 800 mil, como você disse, de 1 milhão a 100 mil. Mas eu acredito que o número mais próximo seria em torno de 800 mil abortos provocados no Brasil. É isso mesmo, na sua opinião também? Também, é exatamente isso, né? Como é algo que a legislação não permite, aí o que é que acontece? A gente tem muitas mulheres que provocam o aborto, né? Pelo, normalmente, uso de medicações, né? Ou, enfim, e através dessa provocação, primeiro que é algo de difícil constatação, né? Que foi realmente, efetivamente provocado por ela, porque aí você teria que fazer um exame mais apurado, né, para verificar que tipo de substância ela poderia ter ingerido, enfim. E, além disso, como é algo que a lei não permite que se faça, termina que as mulheres buscam esconder que aquele aborto foi por elas provocado, porque sabem que irão incidir num crime, né, que hoje, inclusive, é o crime previsto no artigo 124 do Código Penal Brasileiro. E aí vou trazer uma pergunta novamente para o doutor Olímpio, bem direta. Por que o aborto é ilegal? Bom, nós sabemos que na maior parte do mundo, nos países desenvolvidos, o aborto não é legal. Não é uma questão de polícia ou de lei. As pessoas que militam defendendo a vida deviam ser os primeiros a querer mudar essa lei, porque essa ilegalidade mata as mulheres. Nós matamos por ano no Brasil 300 mulheres, são mortes evitáveis. Se ela estivesse morando em outro país, onde o aborto não é crime, elas estariam vivas. E o aborto não é, a lei não é efetiva para evitar a prática do aborto. As mulheres não deixam de fazer o aborto porque é crime. A mulher vai fazer o aborto. Os estudos mostram que os países como a França e a Itália, a maior parte do país desenvolvido, quando legalizaram, deixou de ser crime, o aborto, em vez de aumentar, diminui. Porque passa de sair da ilegalidade, ela pode falar e procurar ajuda. Porque a mulher não quer abortar, ela quer evitar a gravidez. E quando a mulher procura ajuda, ela tem acesso a método contraceptivo seguro. E aí ela pode evitar uma gravidez.
Então, no mundo, a Organização Mundial de Saúde considera uma maneira efetiva de diminuir o número do aborto é despenalizar o aborto. Quer dizer, a mulher ter mais acesso à saúde. Ou seja, a única maneira efetiva para diminuir o número de abortos em um país, se realmente nós somos contra o aborto, é tentar mudar a lei. Eu vou mais além. A pergunta que a gente fez geralmente é se você é a favor ou contra o aborto. Todos nós somos contra o aborto, até a mulher que faz o aborto. Agora, a pergunta que tem que ser feita é se essas mulheres que provocam aborto no Brasil, como a gente diz, as pesquisas mostram, de cada 4 brasileiras, uma já fez um aborto, se essas mulheres deviam ir presas, passar 3 anos presa. Ou seja, 25% das mulheres do Brasil estariam presas. Será que a gente é favorável a isso? Será que resolve o problema? Certo. Então, a pergunta é essa, a mulher deve ser presa? E é interessante quando se faz a pergunta para a população, a maior parte das pessoas, 60% a 70%, diz, não, a mulher não deve ser presa. Então, por que tem a lei? E quando vai mais além, se essa pessoa que fez o aborto é sua conhecida, se essa pessoa deve ir presa. Aí é quase a totalidade acredita que ela não merece ser presa. Então, é muito interessante esse debate para a gente amadurecer, para a gente lutar por uma mudança, de tornar o país respeitando que a Organização Mundial de Saúde acredita ser uma medida efetiva para diminuir o aborto no país. Tem muitos pontos que a gente vai trazer nessa nossa discussão aqui de 1 hora, né? E a gente agora toca numa questão, de certa forma, moral, de certa forma, ética. E aí eu também, antes de avançar até na questão legal mesmo, gostaria que o senhor trouxesse para a gente a informação sobre essa questão dos números no mundo. O senhor falou dos números no Brasil. Se no Brasil gira em torno de 800 mil, isso chega a quanto no mundo? O Brasil, acreditamos que o Brasil é um dos países que mais provoca aborto. O aborto é mais provocado onde ele é ilegal. Quando o aborto deixa de ser ilegal, como nos Estados Unidos, nos países europeus, as mulheres têm acesso ao método contraceptivo. Por exemplo, uma mulher chega numa maternidade encruzilhada, ela sabendo que é crime, o aborto, ela não vai dizer para o médico que foi um susto. Sendo susto, ela não disse desejo ou não abre o jogo para a gente. E muitas vezes o médico, até por omissão, não oferece um método contraceptivo. O senhor teria números dos Estados Unidos para a gente fazer um comparativo? Os Estados Unidos, em torno de 500 mil, 300 mil abortos. Para um país de 300 milhões. De 300 milhões. milhões é maior. Então, na França é bem menor. Agora, o Brasil é muito grande o aborto, porque dos países que é crime, é um dos maiores, né? Então, o abortamento é bem maior no Brasil. Eu passaria para a professora Marta a mesma pergunta que eu tinha feito no início do programa também para o doutor Olímpio. Por que é ilegal aqui no Brasil? E aí você, como advogada, né? Na verdade, quando começou a questão da ilegalidade, não começou só no Brasil, não é? Essa questão da ilegalidade do aborto se deu no mundo inteiro, por conta da concepção que a gente passa a ter a respeito do que nós conhecemos por direito natural. Em que momento isso aconteceu? Na verdade, isso já acontece desde das civilizações mais antigas, porque quando se começou justamente a idealizar que o direito à vida é um direito natural, não é? E quando se começou a criar também, principalmente, essa afinidade com as religiões e começou a se verificar que a gente teria que, se sendo um direito natural, na verdade, só quem poderia ser capaz para retirar esse direito não seria outro ser humano, mas só Deus. E aí, quando se começou justamente nessa questão da religião e efetivamente a se ter as religiões no mundo todo, pensou-se justamente que o aborto seria algo que é ilegal. E aí a gente teve como a maior religião que a gente tem, dentro dessa questão do cristianismo, que iniciou tudo isso, foi a religião católica. E depois a gente passou para a evangélica. E aí o que é que aconteceu? Primeiro que o catolicismo ele tomou os países europeus, Depois os países europeus vieram colonizar toda a parte da América, e aí trouxeram consigo esse conceito de que você retirar a vida, não só com relação ao homicídio, mas o próprio aborto em si, seria algo que seria ilegal, e por conta disso criou-se as legislações justamente buscando evitar, ou na verdade permitir que
fossem realizados os abortamentos. E isso acaba presente em todas as constituições brasileiras ou é uma coisa que aconteceu de um tempo para cá? Não, em todas as constituições brasileiras nós tivemos a proibição da prática do aborto, todas elas, porque o Brasil, apesar de ser um país laico, não é? Na verdade, a gente coloca que ele é um país laico que, em tese, não teria religião, não defenderia religião alguma, cada um tem o direito de ter a sua religião, mas, no final das contas, todas as religiões, elas chegam a um ponto em comum que seria justamente, não é, se voltam para a existência de um ser superior, não é, que seria Deus. E aí, por conta disso, desde o início, todas as nossas constituições trouxeram a proibição para a prática do aborto. Num período político, doutor Olímpio, acontecem pressões, inclusive, para haver uma interferência no campo da legislação brasileira, né? Se quer chegar à Constituição com algo que seja mais explícito, mais claro ainda em relação ao aborto. E há uma tendência muito conservadora que é pela condenação radical, né? A criminalização total, Todos e não da eles forma como isso. está lá. E isso, inclusive, na eleição de 2010, né, veio à tona e colocou assim na berlinda, né, muitos políticos que disputavam, né, e que se colocar, né, revelar a sua posição poderia implicar na perda da eleição. Com certeza. Aí, como estamos num período ainda eleitoral, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão. Como Marta falou, você veja que a influência muito grande da religião no Brasil sobre a legislação, né? O país é um Estado laico, mas se confunde. É muito interessante isso, porque se o aborto deixar de ser crime no Brasil, como é em Portugal, como é na Espanha, em todos os países, na Itália não é crime, quer dizer, é permitido até 12 semanas. A regra não é que seja crime, continua sendo crime, mas sendo que amplia as possibilidades de realizar o aborto. Então, até 12 semanas, na maior parte dos países, basta o direito da mulher de escolha. Então, mas quem é religiosa, que é contra, não faria nunca, esse direito é garantido. Você não é obrigado a fazer. Agora, é respeitar a diferença, porque tem pessoas que não são católicas. Não é? E tem pessoas, pesquisas mostram, que as pessoas que abortam, o percentual de quem aborta ou não aborta também é católica. Não é? Esse número imenso de mulheres são evangélicas, são mães de famílias. E nós não acreditamos, quer dizer, que essas mulheres sejam perigosas para a sociedade. Tanto é assim que no Brasil não existe mulher presa devido ao aborto. Então, se nós fôssemos um país sério, não é? É hipocrisia. Para que tem uma lei se não existe de fato? Por sinal, de 2003 a 2013, em Pernambuco, que houve milhares de abortos, apenas 4 mulheres abriu processo criminal contra 4 mulheres devido ao aborto. Há 4 mulheres pobres, geralmente sempre mulheres pobres, baixa renda. Não é pessoas que moram em Boa Viagem, em Casa Forte. São pessoas muito humildes, que a vizinha encontrou num saco de lixo um feto, aí denuncia. E mesmo assim, nenhum processo andou. Então, vamos fazer uma autocrítica. Para que tem essa lei? Se tiver essa lei, quem está me assistindo, provavelmente vai ter uma irmã presa. Ou a sua mãe vai sair presa, que é muito alto o número de aborto. Então, é um problema. Em relação, eu acho que não se discute de maneira séria, não é? É com marqueteiro. E foi muito ruim para a saúde do Brasil o que aconteceu. Porque de 2008 para agora não avançamos nada nesse assunto. Por sinal, regredimos. Porque o aborto previsto em lei, como você falou, são em 3 casos, 4 casos. Existe aqui no Recife, em Pernambuco, as maternidades são credenciadas a fazer o aborto previsto em lei. Mas no Brasil todo houve retração. Hoje se faz menos aborto previsto em lei do que há 5, 4 anos atrás. Exatamente porque no governo federal, o governo federal ficou refém dos religiosos, dos fundamentalistas religiosos. E não avançou essa discussão para a sociedade. Então, você vê como Brasília, por sinal, é um governo do PT lá, fechou a maternidade, que é o HMIB, não tem mais. Não é? Então, a gente vê vários maternidades que não oferecem mais esse serviço à população. Com isso, vão ter consequências muito... Quer dizer, para a saúde pública do país é muito ruim isso, e para os direitos humanos. Já no primeiro turno dessa eleição, a coisa ela foi meio en passant, né? Foi meio pontual. Ninguém pontuou, né? Os 3 candidatos que estavam em primeiro lugar, todos eles são contra, na verdade,
na verdade, eles se posicionaram dizendo que eram contra o aborto. A única que tinha uma posição mais ou menos era Marina Silva, no sentido de que ela dizia assim, que ela não defendia o aborto, mas que ela achava que deveria ser feita uma pesquisa, né, através de um plebiscito, vamos assim dizer, a população, para que a população pudesse tratar devidamente sobre o tema, se seria contra ou se seria a favor, como a gente teve na época do Estatuto do Desarmamento, né, naquele período, foi justamente, né, o que aconteceu para que a população se posicionasse e a partir dali surgisse o quê? O projeto de lei e que esse projeto fosse aprovado para se tornar a legislação. Na verdade, eu não defendo o aborto em si, vamos assim dizer, o aborto de forma livre, liberada, como cada um fazendo do jeito que quer, como bem entende. Porque existem duas diferenças, é importante a gente deixar bem claro aqui, a descriminalização e a legalização. Descriminalização é você fazer com que deixe de ser crime, na verdade, ou seja, não existe mais crime para a prática do aborto. Mas legalizar significa você permitir que haja a ocorrência de aborto, mas com responsabilidade. Ou seja, a lei estabelecendo os limites, na verdade, e as condições em que o aborto poderia ser realizado. Hoje nós já temos, de certo modo, esse limite. A gente tem um artigo, né, do Código Penal, que vai tratar justamente lá no artigo 128, que ele vai tratar sobre as formas em que o aborto é permitido, como você falou no início do programa, que seria em caso de estupro ou quando houver risco para a gestante. E hoje o Supremo Tribunal Federal ele já permitiu que nós tenhamos o aborto eugênico, que seja aquele aborto quando, na verdade, de feto anencefálico, né? Então, o Supremo já definiu com relação a isso, que não deixa de ser um risco também para a gestante, dependendo das circunstâncias. Então, o que é que acontece? Essas formas são legais no Brasil, mas o que as organizações tentam defender hoje é que outras formas sejam ampliadas, que se permita que haja um aborto, mas, por exemplo, com determinadas semanas de gestação, ou seja, passou daquele período, daquelas semanas, o aborto não pode mais ser permitido, né? Então, tem que ser a gestação levada adiante. Então, isso seria legalizar, mas não descriminalizar. É importante a gente deixar essa diferença aqui. Eu queria completar o que foi dito agora, que é interessante que o Conselho Federal de Medicina, ano passado, ele posicionou favorável à mudança do Código Penal, que está no Congresso, mas está parado. Há 1 ano e meio está uma proposta, né? Feita pela sociedade civil, por juristas, que muda a legislação brasileira em relação ao aborto, como é em Portugal, como é na Espanha. Ou seja, toda mulher teria o aborto até 12 semanas como direito. 12 semanas. Por que 12 semanas? É porque, primeiro, até 12 semanas, não existe, pelo lado que a gente puxar assim, pelo lado antropológico, filosófico, seria que não há sistema nervoso, certo? Formado. E até 12 semanas, o abortamento é precoce, ou seja, não tem complicação. Até 12 semanas, quando é realizada em hospital, ele é mais seguro do que um parto, porque você aspira. A igreja entende que a partir do momento em que ele é concebido, né, no momento que há a fecundação, ali você já tem vida. E isso torna a discussão sobre o aborto muito mais polêmica. E a gente quer trazer essa discussão para o próximo bloco, inclusive porque o senhor esteve envolvido num caso de excomunhão, né, que teve uma repercussão no país inteiro. E a gente volta daqui a pouquinho, lembrando que você pode participar do programa pelo telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotv@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. Até já. O Opinião Pernambuco está de volta e hoje estamos debatendo aborto. Para o programa convidamos Olímpio Moraes, que é médico, obstetra e diretor da maternidade da Encruzilhada, e Marta Guaraná, professora de Direito Penal e advogada. Bem, em 2009, teve um caso que aconteceu aqui em Pernambuco que repercutiu no país inteiro, que foi exatamente a prática
segundo a medicina, segundo a ciência legal, né, de uma provocação de uma interrupção de gravidez numa menor com 9 anos de idade, de lá de Alagoinha. E quem esteve envolvido nessa cirurgia, nesse procedimento, foi o doutor Olímpio, que está aqui com a gente. Só que, na época, o então arcebispo de Olinda e Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, ele proclamou uma excomunhão para a equipe médica e para a mãe da menor, pelo fato de que, segundo a igreja, qualquer prática de aborto, mesmo que a medicina consinta, mesmo que a medicina ache que seja necessária, ela seria condenável. Inclusive, saiu na imprensa um texto onde ele fala o seguinte: a lei de Deus está acima de qualquer lei humana. Então, quando uma lei humana quer dizer uma lei promulgada pelos legisladores humanos, é contrária à lei de Deus. Essa lei humana não tem nenhum valor. E aí, doutor Olímpio, a gente passa inicialmente a palavra para o senhor para comentar esse fato. Bom, a maior parte dos religiosos não concorda com a opinião de José Cardoso, né? Tanto é assim que desde 96 que nós atendemos o aborto previsto em lei, né? Então, aquele caso causou uma comoção, uma divulgação devido à própria igreja, porque semanalmente nós recebemos casos semelhantes de crianças violentadas, né, por parentes ou estranhos que chegam lá, né, na maternidade encruzilhada. E nunca tivemos esse problema com a Igreja Católica, foi pontual isso. Então, continuamos a fazer isso e depois houve, como você disse, uma repercussão internacional e o Vaticano depois considerou que em caso de compaixão nem todo aborto é igual. Como seria o caso de compaixão? Compaixão no caso de, por exemplo, que uma criança, não é, com sofrimento e aquela gravidez pode levar à morte ou um dano muito grande numa pessoa inocente. Ela não foi culpada porque foi estuprada. E ali ela está levando, foi uma violência contra ela. Então, houve uma interpretação naquela época e hoje, até hoje, quer dizer, no Brasil todo, os abortos previstos em lei, no ano passado, no Brasil, foram computados, quer dizer, o valor é muito maior, mas foram realizados perto de 2.000 abortos previstos em lei. E não houve nenhuma repercussão. A maternidade encruzilhada faz um número grande de abortos, como também as outras maternidades, não é só a gente. Os outros hospitais. É engraçado, assim, o nosso saudoso Eduardo Campos, que é muito religioso, né? Eu respeito muito ele, e eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque é diferente ele ser religioso e ele entender o sofrimento das mulheres. E com o Eduardo Campos, nós conseguimos abrir uma maternidade para aborto, quer dizer, abrir um serviço de atendimento a mulheres vítimas de violência em Petrolina, no Dom Malan. Em Caruaru, no Jesus Nazareno, olha o nome, Jesus Nazareno, é uma maternidade que atende vítimas de violência, e Serra Talhada também foi feito. Então, nós conseguimos fazer que haja atendimento no interior, porque uma mulher que sofreu a violência em Uricuri, em Petrolina, era necessário andar 900 quilômetros para ter um atendimento, e isso causa sofrimento. Então, você vê como respeito, nós respeitamos, eu respeito, né, a religião. Agora, a maior parte das pessoas são assim. Ela respeita que a outra pessoa tenha direito, mesmo que seja religiosa, a ter sua saúde. Porque o que acontece no Hospital da Restauração, que muitas meninas que chegam morrendo e a gente acha que foi veneno de rato porque brigou com o namorado, na verdade elas morrem envenenadas tentando abortar. Grave, então, né? Eu acho que mesmo para um cristão, quem está me ouvindo, ver uma criança de 9 anos, não é, grávida de gêmeos, com grandes chances de ter hemorragia, de romper o útero, de 1,32 m, que não sabia nem o que estava acontecendo, pensando que é uma doença, não tenho dúvida que pode me excomungar várias vezes e que a gente vai continuar fazendo. O senhor é cristão, é católico, é evangélico? Minha família toda é católica, eu sou um católico não praticante, talvez com a maior parte dos brasileiros. Doutora Marta, no caso específico dessa criança, ela tinha 9 anos, era gêmeos e teria sido engravidada pelo padrasto, né? Inclusive, parece-me que ela vinha sendo já violentada desde os 6 anos de idade. Ele violentava também a irmã mais velha. Bom, como a coisa é grave. Nesse caso, a legislação, ela permite. Na verdade, ela estaria, se ela não tivesse amparada por um lado, ela estaria amparada pelo outro, porque
além dela ter sido estuprada, não é? Porque a gente sabe que vítimas menores de 14 anos, inclusive o estupro é presumido, não é? Porque nós temos hoje no Código Penal o artigo 217-A, que trata do estupro de vulnerável, que são para os menores de 14 anos, pessoas que são tidas como vulneráveis na forma da lei, ou seja, aquelas que não têm condição de exprimir o seu consentimento, a sua vontade. E aí, essas pessoas, elas não têm consentimento. Então, estupro de vulnerável, não é? Na verdade, ou qualquer outro estupro sem o consentimento da pessoa. E nós também teríamos a possibilidade da gravidez causar um risco à gestante, que foi exatamente o caso dela. Ela tinha 9 anos, pelo que eu me recordo, ela não tinha o corpo formado ou desenvolvido para claro. suportar uma gravidez, De e além do gêmeos. mais uma gravidez de gêmeos, né, na situação. E aí ela estaria amparada justamente pelas duas causas que permitem, né, que fosse realizado aí o aborto. Doutor Olímpio, o feto pode sentir dor? Sim, o feto pode sentir dor. Agora, não com 12 semanas. Ele vai ser formado a sinapse, né, e o tecido nervoso, e acreditamos que depois, principalmente de 22 semanas, quando nós não chamamos nem de aborto mais, a partir daí é parto, ele passa a ter uma chance real de sobrevida, sim. Mas na maior parte do mundo não é permitido o aborto em gestação avançada, é até 12 semanas. Para o senhor, em que momento começa a vida? Eu não sei dizer, não é comprovado, porque como eu estava aqui em off antes, até conversando com você, o espermatozoide, quem já viu um espermatozoide através do microscópio, ele tem muita vida, ele é um grande corredor. Ele disputa com milhões de espermatozoides o direito de entrar no óvulo, ele percorre toda a vagina, o colo e a trompa. Ele tem muita vida. Agora, dizer que é no momento da fecundação, eu não posso garantir isso, porque assim seria injusto com os gêmeos. Porque no momento que o espermatozoide, o ovócito é fecundado, não é, começa a reprodução celular, depois de 2, 3 dias, se for o momento da fecundação, ali, como o religioso diz, ao momento está com a alma. E o que acontece com os gêmeos 4 dias depois que aquele grupo de células separa em 2? Se separou em 2, como é que vai fazer com aquela alma única? O gêmeo tem meia alma de um lado e do outro? Ou chega uma alma atrasada? Então, não se dá para dizer em que momento, é uma questão de fé. Eu posso dizer que a alma chega quando a pessoa tem consciência, quando nasce, ou quando tem 12 semanas, ou passa a sentir dor, ou algum outro sinal, o batimento cardíaco, ou atividade cerebral. Porque você considera também hoje, a gente considera, se não há atividade cerebral, não há vida. Pelo menos a morte cerebral é assim. Tanto é assim que é a doação de órgãos. O corpo está íntegro, mas não há atividade cerebral. Tanto é assim que pode retirar os órgãos, com o coração batendo. Ô, doutor, e me corrija Então, se eu estiver errada. Na verdade, se a gente for considerar, dependendo também justamente essa questão da fecundação ou não, entram também justamente aquelas discussões a respeito da anidação, não é? Exato, de quando é ele outro passa ponto. pelo canal e vai se instalar no útero. Sendo que, o que é que acontece? Se a gente for levar por esse, também, né, nesse ponto de vista, a pílula do dia seguinte ela é um método abortivo. Por quê? Porque, dependendo da circunstância, se você for considerar que a vida se formou a partir dali, dependendo da circunstância, pelo que eu pude assim, ler um pouco a respeito, a pílula do dia seguinte você pode tomar ela até 72 horas 72 após. horas. Ela pode impedir que o óvulo desça, ela poderá impedir que ocorra a fecundação ou ela poderá impedir que ocorra o quê? A nidação. É, como você falou, realmente... Isso traz novamente aquela velha polêmica, né? A polêmica entre a questão da igreja, a questão da fé e a questão da ciência. Porque, ao que me consta, a igreja ela condena qualquer tipo anticonceptivo. Né? Até a pílula do dia seguinte, segundo os dogmas da igreja, também seria uma forma de se Para a igreja, de prática. sim. Para a igreja, sim. Eu acho que não mudou muito, né? Acho que permite o método de Billings, parece. E os outros métodos não é muito aconselhável, né? Porque o sexo é para reprodução, o sexo não é prazer. Isso. O sexo por prazer é pecado.
Então, aquele negócio, tudo que engorda, né? Mas tudo que a gente gosta, engorda é pecado. É uma coisa assim meio difícil. Tudo que é prazer é pecado. Até comer muito é pecado. Por isso que existe o pecado da gula, o né? pecado da gula. Agora, veja como está falando aqui. Se considerar que a anidação, a natureza, o Deus, é o maior aborteiro do mundo. Porque 67% dos ovos que fecundam, naturalmente, não conseguem nidar. Isso é interessante, né? Quer dizer, nida, você que faz o beta-HCG, dá positivo. Dá, e só fica Aí, o saco. quando fica esperando menstruação, chega. Ela estava grávida. Agora, não, porque a mulher não sabe, porque ela só faz o beta-HCG quando atrasa. Isso. Então, as mulheres que menstruam e têm vida sexual, muito daquela menstruação que vem na data certa, ou atrasa 2 dias, são um abortamento subclínico. Isso. Para entender, cada vez que há fecundação, ou seja, o espermatozoide encontrou o ovócito Ela não sabe entrou, nem que ela nem engravidou. sabe, o ovo fecundado está viajando pela trompa e vai para o útero para colar na parede do útero. Apenas 2/3, não, 1/3 consegue colar e continuar a gravidez. É a partir do momento que a mulher vai saber. 2/3 caminha para aborto. Então, poxa vida, será? Inclusive, às vezes se forma um saco gestacional e não tem embrião e não também. tem um embrião. E não tem nem embrião. A Marta, ela tentou explicar um pouco aí a nida, não foi? O senhor falou? Poderia explicar novamente exatamente que momento? Não, normalmente assim, que a fecundação no 14º dia do ciclo. Ou seja, a mulher menstruou, 2 semanas depois já está ovulando. Aí transou, o espermatozoide encontra naquele momento. O ovo passa 4 a 6 dias viajando, para depois colar no útero. Então, no 21º dia, 22º, é quando o ovo cola. Ali, isso que é a nida. Colou no útero, pegou. Porque a maior parte das vezes não pega. A mulher menstrua e o ovo sai. Então, será que já pensou se 2/3 com alma se perde? Não acredito que seja uma maldade tão grande, um desperdício de alma tão grande que aconteça. Então, né, é uma questão de fé. Uhum. Não é ciência. Eu respeito, mas não é ciência. Certo. Edinaldo Heleno, ele passou aqui uma pergunta. Ele diz, em torno de 75% dos países do mundo tem alguma regulamentação sobre o aborto. Por que o Brasil se omite nesse assunto? Uma pergunta, por que o Brasil se omite? É por conta como a gente estava da dizendo, cultura, da cultura da e da influência religiosa. da religião, exatamente. Da influência da religião. Se você for analisar, hoje em dia, até com relação aos políticos mesmo, os que mais se elegem são os de determinada religião. Os por conservadores. conta da grande população que nós temos dessa religião específica. Então, o que é que acontece? O nosso país ele é guiado ainda pela religiosidade, não é? Agora, é bom que todos saibam que uma coisa é a moral, né? O que é certo e errado para a sua vida. Claro. Agora, criar lei para isso, a lei, segundo um colega seu, um Joaquim Torres, que é professor lá de Campinas, ele fala que a função da lei é proteger a sociedade. Se a lei não protege a sociedade, ela não tem sentido de existir. Então, a criminalização do aborto é um tipo de lei que não tem sentido nenhum, porque ela não funciona. Ela só causa morte. E as clínicas clandestinas se beneficiam exatamente dessa criminalização que existe em cima do aborto. Né? Costuma-se dizer que quando é proibido, aí você favorece o tráfico, favorece o crime. Estou vendo 2 casos, né, agora, né, Marta? Que no Rio de Janeiro, isso. de 2 mulheres, né, até de classe média, classe média baixa, que conseguiu juntar 2 a 4 mil reais, não é? Foi fazer um aborto em uma clínica e morreu. Não é? E foi encontrado o corpo dela carbonizado, não é? Eles simularam um acidente. Exatamente, para não dizer que tinha ocorrido lá na clínica, né? Feita por falso médico. Exatamente, feito por falso médico, abortamento. Eles simularam um acidente e tocaram fogo. Então, isso é um caso só entre milhões e centenas. Agora mesmo está acontecendo, né, no Brasil. Então, eu acho que o Brasil quem vai procura amadurecer. essas clínicas? Quem procura... Veja, no Brasil o mais utilizado é o misoprostol,
que o nome é conhecido Citotec, que no Brasil não é permitido nas Não farmácias. faz em clínica, né? Não, em clínica faz, né? Em certas clínicas com aspiração. Mas é muito Mas utilizado com também. Citotec não, né? Citotec se compra, Você toma, se compra em alguns lugares, se concentra. É interessante que o misoprostol para obstetrícia foi descoberto pelas brasileiras na década de 80. O misoprostol Citotec era vendido solto, livre, e era para tratamento de úlcera. Como na bula tinha assim escrito, cuidado, essa medicação é abortiva. As mulheres que estavam cansadas de morrer procuraram o farmacêutico e falaram, não, tem uma medicação aqui que tem uma contraindicação, que é abortiva. Aí a pessoa começou a usar. E aí ninguém sabia a posologia. Quem descobriu o uso dessa droga para aborto e para parto, depois foi saber que depois também serve para induzir parto, foi a mulher brasileira. E essa droga é a mais utilizada no mundo todo para antecipação, para a indução do aborto no mundo todo. Foi descoberta no Brasil. E interessante, é um dos únicos, acho que é o único país que essa medicação é proibida. Só pode ter no hospital. Agora, na Argentina... Mas normalmente quem procura as clínicas clandestinas são as pessoas que têm alguma condição financeira. Exato. Né? E as que não têm condição nenhuma financeira tentam provocar o abortamento em casa, as condições degradantes e desumanas. Desumana, infecção. É o que termina submetendo-as às infecções e vindo a perfuração de falecer. útero, colocação, sonda de nelaton, é um plásticozinho, feito um canudo, né? Coloca no colo, injeta detergente ácido. Aí isso destrói o útero, causa infecção. O senhor tem recebido muitas pacientes que já chegam nesse estado? Não, diminuiu bastante, porque a população já sabe que o misoprostol é mais seguro. Agora, a dificuldade é conseguir essa medicação, já que não existe no Brasil. Agora a gente já tem, exatamente. E remédios de ervas, né? Eu lembro quando era pequeno, o pessoal falava de um chá de tipi, né? Umas plantas assim que... Na verdade, se você for ver, muita coisa é abortiva, né? Tem muito medicamento também. Muito medicamento. As pessoas procuram ter acesso ao que for passado. Mas o mais efetivo, o mais seguro, sem dúvida nenhuma, é o misoprostol. É interessante saber a população que, veja, que é uma coisa que eu lamento muito que não avançou no Brasil nos últimos anos, mas era que tivesse, eu torcia muito na Federação Brasileira que avançasse, é a experiência do Uruguai, que legalizou o aborto, mas antes eles acabaram a morte por aborto simplesmente com a mudança de conduta no sistema de saúde. Ou seja, quando a mulher brasileira recebe o exame que está grávida, 1/3 não deseja gravidez. Só 2/3 deseja. Quer dizer, 60% nem é planejado, 1/3 é não desejado, não quer ficar grávida. E culturalmente nós, parabéns mãezinha, que felicidade. E ela não está se sentindo daquele jeito. Ela quer se livrar daquilo. Se o profissional para ouvir, em vez de já julgar, dizendo que ela tem que estar feliz, e você, essa gravidez você queria? Se parar para ouvir, esse cara está me ouvindo. Essa médica, esse profissional de saúde, eu posso falar a verdade? Pode, eu não estou aqui para julgar, eu sou médico, eu sou enfermeira. Minha obrigação ética é com a saúde, é da beneficência. Ela vai dizer, eu não quero não. E você orientar ela sobre os programas legais de adoção, sobre saber como aconteceu essa gravidez, por que desejada. Aí ela pode falar que foi um estupro, que ela não falaria em outro momento. Ela tem pode direito. Passar Ela por pode abrir. tratamentos. Ela pode falar. O senhor está falando aí de uma ausência de política pública no nessa Brasil. área, né, no Brasil. Então, a quer dizer- gente gostaria de deixar, doutor Olímpio, doutora Marta também, a discussão para a gente abrir o próximo bloco exatamente falando sobre isso. Tá? E a gente chama mais um intervalo. Lembrando que você pode participar do programa enviando pergunta para o telefone 34236836, e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. Até já. O Opinião Pernambuco está de volta e hoje estamos debatendo o tema aborto. Para o programa convidamos Olímpio Moraes, médico obstetra e diretor da maternidade da Encruzilhada, e também Marta Guaraná, professora de Direito Penal e advogada. Bem, tem uma pergunta aqui que é de Luísa Menezes para o doutor Olímpio, o que é o programa de redução de danos? E aí a gente queria que o senhor fizesse já o link com aquela discussão que a gente tentou trazer, né? Políticas públicas na área específica do aborto. Como estamos nesse quesito? A Luísa Menezes, ela é presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. E, como eu, também professor. Então, essa política de redução de dano que deu certo no Uruguai,
A gente tentou iniciar o ano passado, mas não conseguimos exatamente por causa dessas forças políticas que não querem proteger, que eu acredito, né, que são contra as mulheres. Porque é exatamente de fazer treinamento de profissionais de saúde, ter acolhimento a esses 30% de mulheres que não desejam a gravidez, ouvi-la. E saber que aquele profissional não é o inimigo, não está aqui para julgar, e sim para ajudá-la nesse momento tão difícil. Então, o aborto não é permitido por lei, mas negar a informação nós acreditamos que é antiético. Então, quando a mulher procurar uma maternidade, ter o resultado, ela procura um profissional de saúde, ela tem que ter a liberdade de ser sincera, dizer, eu não quero essa gravidez, eu não posso ter essa gravidez. Aí, contar o que aconteceu. Muitas vezes, quando conta o que aconteceu, ela nem sabe. Por exemplo, por lei brasileira, interpretação, que a gente nem falou isso, do Ministério Público, recentemente, eu posso até passar para você, foi em março desse ano, houve uma interpretação pelo Código do Estatuto da Criança que a adolescente vítima de violência sexual que engravida está no estado de vulnerabilidade e teria também o direito ao abortamento, certo? Que é uma violência contra ela. Como o outro estado vulnerável, por exemplo, uma mulher que está em coma, que engravida, uma mulher que tem uma oligofrenia, que não tem nenhum discernimento do que é certo e errado. Tem necessidades especiais. Existe, exatamente, uma mulher que é drogada e é violentada, ou transa e sem saber o que está fazendo. Então, tem várias situações que ela, tendo um profissional que possa dizer isso, ela vai quadrar no aborto previsto em lei. A outra coisa que o governo oferece através do Tribunal de Justiça é o acolhimento da mulher com todo o apoio, se ela decidir, por motivo religioso, a não abortar, é continuar a gravidez e doar seu filho. É uma possibilidade. E lógico que uma percentual grande não vai caber nem nessas duas situações, vai ser aquela mulher que você disse, olha, você soube agora, não é decisão agora, você está com 6 semanas. Passe uma semana, 2 semanas, converse com seu namorado, com a sua família, porque muitas vezes aquilo que parece um fim do mundo, quando sedimenta as coisas, quando conversa, deixa de ser indesejado e passa a ser não planejado e depois aceito e depois diz, como é que eu cheguei a pensar em fazer isso? Então tem que dar esse tempo ao tempo. Ou seja, é respeitar a mulher, tratar ela como ser humano. Não é que a gente vá decidir por ela. A pior coisa do mundo é a mulher não poder decidir sobre ela. Isso é muito eu queria pegar o gancho exatamente nessa coisa que o senhor traz aí de planejado ou desejado. Às vezes ele é não desejado, né? Não é a mesma coisa. Às vezes é não planejado. É planejado. Não, às vezes é planejado, mas não é desejado. Mas chegou, tudo bem, eu tenho condições, eu vou dar um jeito aqui e eu desejo. Isso. Agora, isso aí é não planejado, 2/3, porque 66% da mulher não planeja, acontece. Só 1/3 planeja. Dessas aí, a metade, que é 30% mais ou menos, não deseja mesmo no Brasil. O que você pode imaginar de um país em que 30% das crianças que nascem vêm de um lar ou de uma situação que ela não foi desejada, ela não foi amada, não foi esperada. E depois a gente acha estranho na sociedade ter tanta violência, tanta criança na rua, porque não há um sistema de planejamento reprodutivo, educação, para evitar que aconteça isso. Doutora Marta, antigamente, se a mulher engravidava, ela era expulsa de casa. Isso. Né? Enfim, sofria todo tipo de desonra. violência, né? Era uma desonra, era uma coisa terrível. Tinha que casar com o cara, mesmo que o cara não representasse a possibilidade de um bom casamento para ela. Então acontecia, né, esse tipo de coisa. Hoje a sociedade parece-me que já evoluiu nesse quesito, a né? Deus. Mas eu traria já uma outra questão. No caso da liberdade sexual, na iniciação sexual, que hoje é bem mais precoce, a partir da puberdade, a gente já sabe que hoje as pessoas já estão se envolvendo na prática sexual. Isso tem levado ao surgimento de muita gravidez e também de aborto nessa fase da idade? Veja, eu acho que hoje, mas nem tanto, né? Porque como a gente estava discutindo, hoje, na verdade, os adolescentes de hoje não são como os adolescentes de antigamente, né? Hoje a gente tem uma gama de informação muito grande, né? Eles têm acesso à internet e hoje você vê as crianças com tablet. Meu filho mesmo tem 2 anos, ele pega meu celular e lá vai ele com o dedo no celular. Então, você sabe que aquela criança com
5 anos de idade, já está lá sabendo mexer no tablet, já está, né, no computador, daqui a pouco já está afeiçoado à leitura e à escrita, e aí ele tem um acesso à informação de uma forma que nós não tínhamos, né? Quando o computador surgiu, né, a gente já, pelo menos eu já estava, o quê? Eu já tinha, na época que surgiu o computador, já tinha perto de 15 a 16 anos de idade. E não descobri isso de forma cedo, como eles descobrem hoje em dia. Então, como eles têm essa informação, eu acho que hoje eles estão, apesar de iniciar de forma mais cedo, né, com relação ao sexo, mas eles também são mais conscientes e são mais responsáveis. E eu acho engraçado, eu tiro isso até como exemplo também, que eu tive dentro de casa com relação a um irmão meu, né? Como as crianças também estão mais evoluídas em seus pensamentos, é até interessante que elas pensam em farrar, pensam em sair, pensam em se divertir, mas elas também tratam os relacionamentos de forma mais séria. Não é mais daquela forma que a gente tinha quando a gente não tinha informação. De que todo mundo saía, ficava com um, ficava com outro. Ainda se fica, claro que se fica, né? Tem essa expressão. Mas eles estão também mais responsáveis nesse ponto de vista. Né? Com relação a Usar isso tudo. camisinha, de certa forma, seria uma maneira de você evitar um possível aborto? Sim, é um método contraceptivo, né? A partir do momento em que você toma anticoncepcional, que você usa camisinha, hoje as crianças estão mais instruídas nesse sentido, né? Então, hoje a gente sabe, só engravida se quiser. Né? Assim, em tese, é quando a gente diz engravida se quiser, nesse sentido, porque se você tem a informação, você sabe que se você não usa os métodos contraceptivos, você termina, vamos assim dizer, engravidando. Tirando aquelas exceções dos métodos que não funcionam, né? Que a gente sabe que até a própria camisinha, ela tem acho que microporos, como diz, né? Que pode ainda assim gerar a gravidez, né? Mas... Enfim, tem como haver a prevenção. É como a Marta falou, né? Se a gente pega 20 anos atrás, a gente tinha 24% de gestantes adolescente grávida no Brasil. A gente está em torno de 18%, mas é muito alto 18%. O ideal é que fosse muito próximo de zero, porque normalmente a adolescente ela vai estudar, né? Não é uma gravidez planejada, desejada. Isso. Mas 18% ainda é muito alto. Embora tenha informação, mas não podemos esquecer que o adolescente tem um pouco de irresponsabilidade ainda, porque ele acredita que não acontece com ele. Não é? Os acidentes acontecem com mais frequência. E tem muitas vezes que naquela fantasia de amor, né, que é o único, então ela termina muitas vezes não utilizando um método, pensando Às vezes que iludida, né? ou então porque faltou naquele momento, mas eu acredito que é muito alto ainda, que é um problema sério. Ainda é alto, né? Mas já teve alguma redução. Já diminuiu, mas temos de trabalhar para ser perto de zero. O problema que eu vejo hoje, Marta, é uma coisa que a gente não tocou aqui no programa, nem vai dar para aprofundar, é o crack. Então, nas nossas maternidades públicas, a gente tem toda a enfermaria tem meninas de 14, 15 anos grávidas pela primeira, segunda, terceira vez, se prostituindo na rua em troca do crack. E o crack causa sequelas graves no recém-nascido. E essas crianças são abandonadas. E é urgente a gente discutir isso, pena que não está discutindo isso nos políticos, sobre o crack e a saúde reprodutiva dessas crianças, para a gente fazer uma ação efetiva de método contraceptivo nessa população. Certo, doutor Olímpio. Existe o aborto espontâneo e na pesquisa que eu fiz aqui, existe, o que me parece, alguns mitos, né? Coisas que para algumas pessoas poderiam causar ou provocar, né? esse tipo de aborto. E aí eu queria que o senhor repassasse esses pontos que eu vou colocar. Exercícios físicos, eles podem provocar relações sexuais, sustos, queda da própria altura. O que é que pode levar a um aborto espontâneo? Não, nada disso leva ao aborto. Né? O traumatismo para levar a um aborto é um traumatismo muito grave, um politraumatizado, alguma coisa que cai muito a imunidade, que tem um distúrbio hemodinâmico, ou seja, um choque.
susto, tudo que você falou, nada causa aborto. O que Então acontece... é mito essa coisa, o pessoal diz, não, deu um susto muito grande e perdeu o filho. Não há isso. A pessoa associa, porque a causa de aborto, a maior parte, se for muito precoce, é causas cromossômicas. São fetos que não se formam, como ele falou, o feto anembrionado ou trissomias. São defeitos na junção. Não é o susto que causa isso. Uma outra parcela são distúrbios hormonais. Né? Então, há, sim, medicações para isso e dosagem de hormônio para prevenir e tratar isso aí. Se for mais adiante, são outras causas, como malformação uterina, como também doenças, como a sífilis. Mas o que a população geralmente afirma é ginástica, o esforço físico não causa aborto. Inclusive, até incentiva-se, né, a fazer determinados exercícios, porque inclusive vão auxiliar no momento do parto, principalmente se o parto for normal. Exato. E abaixar a glicemia, não ganhar excesso de peso. Isso faz bem para a mulher, até para o seu psicológico. Embora eu não tenha feito exercício nenhum na gravidez. Viu? Mas é bom fazer, né? É bom fazer. E casos em que o estado de namorar saúde... também não, viu? Por favor, vocês estão me ouvindo aqui, pode namorar, não tem problema. Agora, é claro, se tem uma ameaça de abortamento, está sangrando, um trabalho de parto prematuro, aí existem algumas recomendações médicas que pode ter um repouso relativo, que mesmo assim com resultados duvidosos. Esse namoro pode se dar em todo o período da gestação? É, o período todo, não tem problema. Com romper a bolsa não pode, aí tem para maternidade, caiu água, sangrou, não pode, né? Mas não há problema nenhum. Casos em que o estado de saúde da mulher pode levar ao aborto? A saúde da mulher? Sim. Bom, muito amplo isso que você está perguntando, né? Existe, quando é uma situação grave de saúde, por exemplo, uma cardiopatia, ela tem um coração que não aguenta a gravidez porque aumenta a volemia, aí começa a ter falta de ar e pode ter risco de morte, a lei protege o aborto previsto em lei para salvar a vida da mulher, não é? Então, tem situações de saúde muito grave que a gente faz o aborto previsto em lei. Por exemplo, uma paciente, mesmo que não seja aborto, antecipação da gravidez, no caso de uma pré-eclâmpsia grave, mesmo que seja muito, olha, vai tirar o neném, ele é muito pequeno, não vai sobreviver. Mas a gente, claro, que prefere salvar uma vida, que é da mãe, do que deixar os dois morrerem. Agora a gente está com um tempinho bem apertado e apareceram aqui mais algumas perguntas. Primeiramente, um comentário. O comentário é de Mércia do Arruda. Ela diz: em nenhuma circunstância o aborto deveria ser feito. Já existe vida no ato da concepção. Interromper é crime. A criança não tem culpa. Bom, esse é o posicionamento dela e a gente acha importante que o Opinião Pernambuco ele seja exatamente esse espaço onde as pessoas podem se colocar. O Helder Dantas, ele diz: excelente tema tratado sem hipocrisia. Os dois candidatos a presidente são a favor da descriminalização. Por que não afirmam juntos isto? Na verdade, eles são, mas não pode falar porque o marqueteiro diz que não pode. Né? A Maria de Fátima Paiva, ela diz: os entrevistados foram categóricos ao dizer que o Brasil não tem o aborto regulamentado. Na minha opinião modesta, o Brasil regula sim o aborto, apenas não o libera totalmente. Estou errada? A lei não agrada a quem quer abortar fora daquelas previsões. Aí sim, daí não podermos dizer e informar ao telespectador que o Brasil não tem regulação para o aborto. Não, gente, eu falei justamente que tinha regulação nos casos em que é permitido pelo Código Penal, né? Agora, o que se pretende é o quê? O que se está buscando, né, pelas essas organizações é ampliar o rol, exatamente, das situações em que se permite a realização do aborto. Só uma perguntinha rápida de Elizabeth, da UR11 Bura. Um feto com 3 meses que é tratado a ferro, como se diz nas clínicas, já tem ossos e pele só? Sim ou não, doutor? 12 semanas, ele tem pele e tem ossos, tem. A partir de 12 semanas tem. E a partir de 12 semanas começa a ter atividade cerebral. Até 12 semanas, principalmente até 9 semanas é embrião. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Então, foi um prazer. Estarei aqui quando precisar. Doutora Marta? Obrigada, estou à disposição também. E qualquer coisa, estou lá na FACIP para tirar dúvidas também de quem quiser, quem tiver interesse. Bom, obrigado à sua participação também, as pessoas que mandaram perguntas e aquelas que ficaram acompanhando essa nossa conversa. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Obrigado a todos e até o próximo programa. Boa noite.